Mas para que você possa entender o que nós precisamos aprender, o que a palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Conjuro-te que perante Deus e Cristo Jesus, que não há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercam-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se és sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra de Deus nos chama para o ensino, para a repreensão. Mas a repreensão é com amor e com carinho. Não é com chicote. Porque se nós trouxéssemos um chicote aqui, irmãos, vocês iam lembrar somente do chicote e não da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando com nós, e Ele fala com nós com amor, com carinho. O tema desta manhã, a minha casa. A minha casa. Nós vamos falar da casa de Deus nessa manhã. E alguns desses temas, eles são um pouco difíceis de nós falarmos. Mas é necessário que falamos da casa de Deus. Os discípulos de Jesus, eles questionaram, ou eles ficaram, talvez, fazendo um discurso de não entender algumas coisas. Por exemplo, em João 6, ali Jesus disse que Ele era o pão da vida. E Ele disse que era necessário que comêssemos da sua carne e bebêssemos do seu sangue. Será que é um tema fácil de você falar? Os próprios discípulos, eles questionaram a Jesus quanto a isso. João 6,60, muitos discípulos, tendo ouvido as palavras, disseram que era duro esse discurso para quem fosse ouvir. Mas Jesus, sabendo disso, perguntou para eles, mas isso vos escandaliza? Ficariam escandalizados por esse discurso? Era necessário se falar. E quando nós falamos da casa de Deus, muitas vezes temos que ouvir o que a palavra de Deus nos diz, nos relata como nos portar na casa de Deus, como nós fazermos os momentos de adoração na casa de Deus. E eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 21. E nós vamos meditar em alguns versos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai falar ao meu e ao teu coração nesta manhã. Não é aqui o ancião da igreja, o Alexandre, um pecador, tanto quanto qualquer um de nós que está aqui nesta manhã. Mas sim a palavra de Deus, ela vai falar. E eu peço a Deus nessa manhã que ela fale ao nosso coração. E que nós possamos entender o que Deus tem para falar para nós através da sua palavra. Porque aqui é na palavra. A voz que Deus me deu é minha, mas a palavra é dele. Então não se escandalizem, irmãos. Não fiquem magoados com algumas coisas que podem servir para mim e para você. Mas que nós entendamos e aceitamos o que a palavra de Deus nos ensina. Quero convidar você para nós lermos o versículo 12 ao 17. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa é chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos
e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-o saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Aqui Jesus está fazendo a segunda purificação do templo. A primeira está lá em João 2, no início do ministério de Jesus. A mesma situação Jesus encontrou 3 anos depois. E eu tirei uma citação da irmã White, que está neste livro, que eu tenho ele foi editado em 1985, então fazem 40 anos. E eu tirei aqui um relato deste livro, que está na página 111. Talvez em algumas outras edições ele pode estar em outra página, mas está no título A Purificação do Templo. A irmã White, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela nos escreve o seguinte: no dia seguinte, Jesus entrou no templo. 3 anos antes havia encontrado ali homens comprando e vendendo no átrio exterior, e os havia repreendido e expulsado. Agora, ao voltar ao templo, viu que continuava ali o mesmo comércio. Os átrios estavam atulhados de bois, ovelhas e aves, que eram vendidos àqueles que desejavam oferecer sacrifícios por seus pecados. Os que se ocupavam desse negócio ilícito exerciam toda sorte de roubos e extorsões. A confusão e o alvoroço cresciam a ponto de perturbar seriamente os adoradores no interior do templo. Percebe, irmãos, que Jesus, 3 anos após ele vir pela primeira vez expulsar todas aquelas pessoas que estavam ali, extorquindo, levando vantagem do povo de Deus, ele vem novamente e vê a mesma coisa acontecendo, não havia mudado nada. Porque aquelas pessoas levavam vantagens ilícitas, porque não que era proibido você vender, e ali também se trocavam moedas para você vir ofertar, trazer ao gasofilácio ou a salva. Somente as ofertas, os valores, as moedas eram locais, não podiam ser moedas estrangeiras. E aquelas pessoas que estavam ali no átrio do templo, eles se aproveitavam disso. Muitas pessoas ali necessitavam de adquirir um pombinho para oferecer em sacrifício. E aquelas pessoas estavam ali levando essas vantagens todas. Vantagens ilícitas. Tanto que Jesus, ele disse: vocês fazem deste local aqui um covil de salteadores, aonde aqui é a casa do meu Pai, a casa de oração. Irmãos, eu fico aqui imaginando aquelas pessoas fazendo aquela balbúrdia na frente da igreja, no átrio, na entrada, e as pessoas que estavam no interior do templo, sendo prejudicadas porque vieram para adorar. E muitas vezes nós fizemos a mesma coisa. Nós chegamos à casa de Deus, fizemos um alvoroço na casa de Deus, onde ninguém se entende nada. E aqui viemos para adorar a esse Deus. E aqui estamos na presença de Deus. E devemos assim nos portar na presença de Deus. Vocês lembram de Moisés na salsa ardente? Quando Deus se fez presente ali, o que Deus disse para ele? Porque o local era o quê? E este local aqui não é santo? É santo esse local, queridos. Aqui nós clamamos a presença de Deus. Aqui nós pedimos que o Espírito Santo de Deus se faça presente. Nós estamos na presença de um Deus que é um Deus salvador, é um Deus mantenedor. Muitas vezes não tomamos por conta que podemos atrapalhar alguém que está ao nosso lado, de ouvir e de aprender da palavra de Deus. Porque se todos viemos aqui, porque nós viemos aqui, porque nós reconhecemos e sabemos que Deus se faz presente aqui. Aqui nós viemos buscar o perdão, a salvação, o ensino. Aqui nós viemos aprender mais de Deus. Vocês lembram de Isaías, depois da morte do rei Uzias? Vocês lembram? Isaías, ele entrou na casa do Senhor, no templo. Ele viu a glória de Deus.
Ele viu ali as vestes enchiam aquele local. Sobre o trono de Deus voavam ali serafins, que eles tinham 6 asas. 2 eles voavam, 2 eles cobriam o rosto e os pés. Cobrir o rosto e os pés significa o quê, irmãos? Alguém pode me ajudar? Reverência. Reverência na casa de Deus. Porque Deus estava ali. Isaías, reconhecendo que ele era um pecador falho, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo que é igual a mim. Mas no mesmo instante, o anjo do Senhor, ele voa até Isaías, com a brasa viva do altar, e toca os seus lábios. E o que ele diz? O que ele diz, irmãos? Os teus pecados estão o quê? Perdoados, irmãos. Irmãos, aqui é a casa de Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está no seu santo templo. Você sabe o que aconteceu depois que todos foram, os cambistas ali, os que roubavam, enganavam, aconteceu na casa do Senhor? Nós lemos. Vieram a ele no templo, quem veio, irmãos? Está na Bíblia aí, irmãos, me ajudem. Olhem para a palavra de Deus. Quem é que veio? Os cegos, os coxos, os enfermos. E o que aconteceu naquele lugar? Milagres. Foram curados. As crianças que estavam ali doentes saíram felizes, alegres. E elas gritavam: Hosana, Hosana, filho de Davi. E Isaías diz: santo, santo, santo é o Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela ensina, ela exorta, ela repreende, mas com amor. Por que nós estamos tratando desse assunto nesta manhã? Porque precisamos de santificação. Porque nós estamos no lugar santo e sagrado. Precisamos nos portar de tal maneira, queridos. Eu falo isso, irmãos, para que nós entendamos que Deus é Ele o único digno de honra, de louvor e adoração. Toda aquela balbúrdia que havia na frente do templo impedia muitas vezes as pessoas de se achegarem para adorar. Atrapalhava elas virem adorar. Eles necessitavam de uma cura física, uma cura espiritual. Eles precisavam ter um encontro com Cristo Jesus. Eles necessitavam, como eu e você, precisamos ter um encontro com Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse encontro diariamente. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para adorar o meu Criador, o teu Criador. Nós devemos entender que nós estamos aqui para adorar o meu Salvador, o teu Salvador. Nós estamos aqui para adorar o meu mantenedor, o teu mantenedor.
Mas Ele está aqui também para fazer algumas coisas. Ele está aqui também para perdoar. Ele também está aqui para purificar. Ele está aqui para restaurar vidas. Ele está aqui para restaurar famílias. Ele está aqui para restaurar casamentos. Ele está aqui para nos ajudar. Se algo estiver errado, deixe Ele tocar, que Ele vai corrigir. Nada suporta o toque da mão de Deus. Talvez você chegou nesta manhã com seu coração apertado, contrito, aflito. Você veio no melhor lugar, que é a casa de oração. Porque aqui Deus, Ele pode te perdoar. Ele pode te salvar. Ele pode transformar. Talvez você chegou aqui com um problema no seu relacionamento. Deus pode restaurar. Talvez você chegou aqui nesta manhã com uma dúvida de algumas coisas da palavra de Deus. Ele pode tocar e pode sanar as suas dúvidas. Talvez você chegou aqui nesta manhã com alguma dificuldade na sua vida espiritual. Deixe Deus tocar, que Ele vai sarar, Ele vai te curar. Deixe Deus transformar a minha e a tua vida. Deus quer nos salvar, quer nos levar para casa. Deus é que transforma vidas. Eu não tenho capacidade para convencer ninguém de nada. Quem vai convencer a mim e a você é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós devemos deixar Ele tocar na nossa vida. Você está pronto para ser tocado? Você está? Você está pronto para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus? Se você está, amém. Se você não está, entrega-se ao Senhor. Permita que Ele faça parte da sua vida. Permita que Ele transforme a sua vida. Permita que Ele mude tudo. Você tem alguma dúvida que Deus pode transformar? Entregue-se a Ele. Ouça a voz. Filho, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Tem um se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Deus quer nos transformar. Deus quer mudar a minha e a tua vida. Seja sensível ao toque do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos nos santificar. Tirar momentos com Deus. Tirar momentos para meditar nas obras de Deus. Tirar momentos para nós virmos à casa de Deus.
onde esse local é santo. Porque essa casa é uma casa de oração para quem? É só para o povo adventista? É para todos. E todos que entrar por aquela porta, nós, como filhos de Deus, devemos abraçá-los. Você sabe que muitas pessoas entregaram a vida a Jesus aqui? Porque eu, você, a igreja da Vila Santo Antônio os acolheu e abraçou? Vocês sabem disso? Quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu fui abraçado e acolhido, já falei isso. Me abraçaram, me acolheram. Porque aqui é casa de oração para todos, sem distinção de pessoas, que Deus não faz. Todos somos filhos de Deus. Nós vamos cantar um louvor que fala que a minha casa será uma casa de bênção. E que ela possa ser uma casa de bênção. Porque aqui é a casa do nosso Deus. É aqui que nós viemos nos encontrar com Ele. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus tocar o meu e o teu coração. Pois a casa que o Senhor quer habitar, ela nunca mais vai viver sem você. Aqui é a casa de Deus. Faça do teu coração todos os dias um lugar onde que Jesus Cristo possa habitar. Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pelos ensinamentos que ela nos traz. Por isso, ó Pai, nós saímos dessa manhã, desse santo lugar. Saímos com a certeza que nós tivemos um encontro contigo. Por favor, Senhor, nos dê um restante sábado feliz, abençoado na tua companhia. Nos dê a paz que somente o Senhor pode nos dar. Nos leve com segurança para nossos lares. E que na próxima reunião, ó Pai, nós sejamos tocados pelo teu Santo Espírito. E aqui nos achegamos, porque aqui é a casa de oração para todos os povos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.